Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um dos internautas também. E nós convidamos a todos a elevarem os seus pensamentos, agradecidos pela vida, por essa oportunidade ímpar dessa encarnação que nos torna a cada dia melhores. Que nós possamos, ó Mestre Jesus, seguir os teus passos e onde houver o sofrimento, que nós possamos ali estar para ser a tua presença diante daquele coração que sofre. Que a tua paz, Mestre, esteja em nós e que assim seja. Queridos irmãos, o nosso tema hoje é do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Allan Kardec e os espíritos superiores, codificador e os espíritos mentores que trouxeram a doutrina espírita, nesse capítulo abordam mais profundamente, trazem um entendimento melhor de uma das bem-aventuranças que Jesus proferiu no monte. Então nós vamos ter uma delas que é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso objetivo aqui é buscar compreender o que é um pacificador, quais as características dele e o que nós temos que fazer para alcançar, para conquistar essa bem-aventurança, porque as bem-aventuranças proferidas pelo Mestre, elas são um roteiro para a nossa felicidade verdadeira, para nós alcançarmos o reino dos céus. Primeiramente, se faz necessário nós estabelecermos a diferença entre pacífico e pacificador, porque parece ser a mesma coisa, o mesmo significado, mas não é. O pacífico é aquele que não age com violência, que age com calma. Então já existem muitas pessoas pacíficas que nas suas atitudes elas já expressam essa calma, essa tranquilidade, elas já não se estressam, com coisas corriqueiras, elas já têm uma expressão mais de paz. Entretanto, o pacificador, ele além de ser pacífico, de ter conquistado já essas virtudes, ele também promove a paz onde ele se encontra. Ele é alguém que, diante de um conflito, seja contra ele, que ele esteja envolvido, ou com outras pessoas, independente se são do meio dele ou não, ele vai buscar o entendimento ali, mediador daquele conflito. Ele vai perante o seu juízo mais tranquilo, a sua forma de ver as coisas de forma mais ampla e com mais paz, ele consegue então equalizar aquele conflito, ele consegue acalmar aquelas pessoas com os ânimos acirrados. O pacificador é aquela pessoa que não reage, ela age, porque ela tem uma característica
muito especial, uma habilidade de não se deixar levar pelas angústias ou pelas ofensas, porque essa pessoa já tem um domínio das suas emoções. Porque para pacificar o outro ou o local onde nós estamos, nós precisamos ter já essa habilidade de autocontrole conosco mesmos. E o pacificador não é uma pessoa, um missionário. Sim, vieram muitos missionários com essa característica, com essa missão de pacificar, como Gandhi é um grande exemplo, que pacificou aquele conflito, né, da Índia, libertou sem armas do jugo do outro país, e tantos outros pacificadores. Mas nós estamos falando aqui do homem e da mulher comum, que somos nós. Aquele ser de boa vontade que no local onde ele está, ele busca promover a paz. Ele está aberto ao diálogo, à compreensão. Ele é uma pessoa que todos gostariam de estar sempre próximos, porque onde ele está, reina aquele ambiente de paz, porque ele já vibra nessa paz. E nós vamos ver, queridos irmãos, o quanto às vezes é difícil no nosso dia a dia a gente ter essa característica. Porque nós, devido ao próprio consumismo, narcisismo, imediatismo, que hoje nós somos tomados na era atual, então nós queremos as coisas para logo, da forma que nós queremos. Se alguém nos contraria, nós temos uma intolerância muito grande. Nós já partimos, às vezes, para situações de agressividade. Vamos ver isso no próprio trânsito, nas nossas famílias, na empresa. Então, qualquer coisa que contrarie, às vezes a pessoa já se melindra. Alguns reagem imediatamente, outros se fecham e ficam com aquela mágoa anos, aquele ressentimento anos, às vezes. E o pacificador, a primeira característica dele é a humildade. O egoísta, o orgulhoso não consegue ser um pacificador, porque ele não enxerga ainda o outro, ele só busca o bem para si próprio. E o pacificador ou o altruísta, ele começa a enxergar que o bem do outro também é importante, tal qual o seu. E ele lembra dos ensinos de Jesus, que diz que nós devemos amar ao próximo, né, como a nós mesmos, e fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, o primeiro degrau na subida do monte das virtudes é a humildade, seguida pela mansuetude, seguida pela resignação, seguida pela fé, seguida pela paz também do coração, né, da nossa busca espiritual, porque tudo isso são virtudes, são atitudes, diríamos assim, que nós tomamos de fora o íntimo. É a boa vontade de querer desenvolver essas virtudes, tendo essa atitude de paz. Nós vamos ver que quando nós realmente queremos ter essas atitudes melhores, nós vamos nos entender melhor conosco mesmos. Nós vamos conseguir nos organizar melhor a nossa vida. Nós vamos se encontrar conosco mesmos de forma melhor. Nós vamos passar a entender que Deus está a contar com Deus para a nossa vida, através da fé. Nós vamos também chegar num outro nível depois desses níveis alcançados, dessas atitudes, enfim, essas virtudes,
que nós vamos chegar no nível do pacificador, do bem-aventurado, o pacificador, porque daí nesse momento Deus passa a contar conosco, porque nós vamos ser os promovedores da paz. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque eles promoverão esse entendimento. E nós, infelizmente, ainda estamos tão arraigados no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, e que nós pensamos às vezes que as coisas, as pessoas têm que girarem ao nosso redor, pensando numa análise como se eu enxergasse a Terra e achasse que os outros planetas tinham que girar em torno da Terra. E depois eu chego à conclusão, quando começo a me abrir com essas virtudes, que eu tenho que girar em torno de mim mesmo, como cada pessoa, e que nós todos temos que girar em torno de um propósito maior, de propósitos maiores. Assim nós vamos conseguindo mudar aquele ambiente onde nós estamos. Mas isto requer uma educação, uma verdadeira educação dos nossos sentimentos. Não é eu dizer, eu vou ser a partir de hoje um pacificador. Eu vou ter algumas tentativas frustradas. Talvez num conflito com outra pessoa, eu me sinta ofendido, eu não tenha aquela calma, aquela paciência que o pacificador deve ter. Porque o pacificador, ele vai ter também, vai receber essas injúrias, essas ofensas, essas contrariedades, mas o que ele vai fazer? Ele vai se acalmar, ele vai conseguir absorver aquela emoção do outro, mas ele não vai reagir de imediato, ele vai analisar e com calma, depois que os ânimos estão acirrados, ele vai então conversar com aquela pessoa, vai então tentar entender ela. Ele não vai ver só o lado dele, só a opinião dele, só a forma como ele pensa. Porque nós, às vezes, ainda queremos, além de não aceitar o ponto de vista do outro, a opinião do outro, nós queremos mudar o outro. Então não é assim, eu gosto de vermelho, a Nara gosta de azul, e eu não, mas o azul não é bonito, é o vermelho que é bonito. Além disso, eu ainda quero, Nara, tu tem que gostar de vermelho, não pode gostar de azul. E a gente tem, infelizmente, ainda essas atitudes de ainda querer mudar o outro. E o pacificador, então, ele vai buscar conversar amorosamente, ele vai aberto, ele não vai armado. E nós, às vezes, até no próprio trânsito, né, nós somos tão agressivos. Por que isso? Por que a gente não pode deixar um carro passar na nossa frente, dar a nossa vez para outro passar, né? Ou se o outro fez alguma coisa errada, por que nós temos que já fazer gestos, falar palavrões? Nós temos que começar pelas pequenas coisas, essa modificação. E pedir para Deus, pedir para o nosso mentor, para que ele nos ajude a mudar essas situações. Então pode ser que num primeiro momento eu não consiga, eu ainda me ofenda se eu for tentar ter essa atitude de calma, de paciência, de resignação. Mas com o tempo eu vou conseguindo, porque nós somos perfectíveis. E a doutrina espírita está aqui para nos auxiliar. Nós temos o Evangelho, principalmente, que quanto lenitivo, quanto esclarecimento, quanta paz nos traz. E a partir dessas nossas novas atitudes, desse novo querer,
tudo começa a se pacificar ao nosso redor. Porque às vezes nós não nos damos conta, mas nós às vezes somos aquele que infelizmente provoca os atritos, né? Nós somos aqueles que nunca estamos contentes com as coisas, quando nós deveríamos ser mais compassivos, né? Olhar o outro, às vezes ele não está num dia bom, aquele dia ele passou por momentos difíceis, vamos procurar às vezes calar e depois conversar. E o pacificador não é aquele que aceita tudo, mas então fazem o que querem comigo. Não, não é isso. O pacificador, ele vai agir corretamente. Ele vai agir sempre pelo bem, pela justiça, pelo amor. Só que ele não vai criar atritos e complicações. Porque as pessoas que são pouco cooperadoras, né, aquelas pessoas que pensam só nelas, pessoas que são de difícil convivência, elas vão ficando isoladas. Então, quem que nós vamos querer do nosso lado? Um belicoso ou uma pessoa pacífica, pacificadora, que sempre tente ver o outro lado da questão? Então, nós temos que agir com justiça, porque é importante, às vezes, a gente ter a consciência da diferença entre o bonzinho e o bom, né? Porque o bom é aquele que age com justiça. Então, eu querer, por exemplo, agradar alguém para mim me passar de boazinha e ser injusta com outros, não é o correto. Então, nós temos que agir com bondade, mas também com justiça. Agora, se as pessoas não aceitam, às vezes, aquela nossa tentativa de ajustar as coisas, equalizar as situações, nós também temos que ter paciência e nos resignar. No próprio Evangelho, nesse mesmo capítulo, tem um texto, uma mensagem do Espírito Amigo, que se intitula O Espírito Amigo, que fala da paciência. E ali ele coloca que as bênçãos são muito maiores do que as dores. É que nós, às vezes, nos prendemos, né, nas pequenas coisas, nas frustrações, porque hoje a gente, às vezes, nós nos tornamos muito intolerantes, temos dificuldade de enfrentar contrariedades, né? Então, nós temos que trabalhar isso também, porque assim a vida aqui é um mundo de provas e expiações. Não vai ser só flores, não vai ser só luzes, não vai ser tudo bom. E nós temos, às vezes, essa ideia hoje que nós temos que ser só felizes, está tudo bom, tudo bem. A gente vê nas redes sociais, né, as pessoas só expondo lá as suas festas e tudo, e como se não tivesse um lado de dor, de sofrimento. Nós estamos aqui num mundo de expiação ainda. Então nós temos que ser tolerantes, ser resignados e ir mudando, né? Tranquilizando o nosso coração, porque assim a vida vai ser melhor para todos nós. E promover também essa paz, né? Porque às vezes eu posso ser uma pessoa pacífica, mas digamos assim, se a Nara e o seu Rubens se desentendem, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim. Eu tenho que tentar conversar com eles, acalmar os ânimos deles, e isso em qualquer lugar, né? Então temos que promover essa paz. Vamos também usar o Evangelho no lar, nos utilizar do Evangelho no lar, a prática nos nossos lares, nas nossas casas. Nós vamos ver o quanto isso muda a vibração do nosso lar pacificamente, né? Quanto a gente se torna mais amoroso, se entende melhor com os nossos familiares. Porque às vezes as dificuldades maiores também de entendimento estão no lar. E se Deus nos uniu naquele lar, é porque nós precisamos desenvolver uma virtude chamada amor. Porque às vezes são ali
pessoas desafetos do nosso passado, que nós precisamos tolerar e aprender a amar, que nós somos todos uma grande família, e as famílias consanguíneas, elas têm esse objetivo de, num grau menor, a gente aprender o amor para depois expandir esse amor para a humanidade, para cada um, porque todos são irmãos. Aquele que às vezes a gente considera que é uma antipatia nossa, ele é um irmão nosso também. Então vamos procurar ter paz ali naquela convivência, a tolerância. E assim as nossas virtudes, a nossa elevação espiritual também vai ser maior. Todos estamos aqui nesse plano para evoluir. Todos viemos para cá com um planejamento reencarnatório, e esse planejamento é para ter sucesso, é para ter um resultado positivo, é para a gente sair daqui muito melhor do que quando aqui chegou. E para isso basta nós começarmos a nos observar e querer mudar essa sombra que às vezes ainda está em nós e que se choca às vezes com a sombra do outro. Então nós temos que, através dos estudos, das reflexões que nós temos no Evangelho, que a doutrina espírita nos traz, vamos aos poucos modificando. Não precisamos dar um salto nas bem-aventuranças, mas essa não é tão difícil de nós iniciarmos, né? Através ali da nossa família, comigo mesmo também, porque às vezes a gente está em guerra consigo mesma. Enquanto eu estiver em guerra comigo mesma, eu não vou conseguir ser um pacificador, porque para ser eu preciso ter desenvolvido aquelas virtudes que a gente comentou, do pacífico em primeiro lugar, porque não é uma coisa exterior, primeiro é interior. E todas as virtudes é para o nosso ser feliz, para um dia nós chegarmos, claro que vai demorar um pouco mais, ao nível de Jesus, porque ele é o nosso modelo e guia. E quantos exemplos ele deu, ele foi o pacificador também, né? Em todos os momentos. E também ele demonstrou que não era conivente com o erro, mesmo sendo um pacificador. Então que essas reflexões, elas fiquem em nós, para que a gente consiga, a partir desse momento, estar aberto para ser pacífico e depois ser esse agente de Deus, porque Deus conta conosco. Deus não vem aqui e aparece na nossa frente. Deus age através de nós, do nosso próximo. Que nós sejamos então melhores. O nosso objetivo aqui é a gente se transformar num espírito de luz, que tem sabedoria, que tem amor, que tem paz, e não está longe, isso está ao alcance de todos. As sementes estão no nosso coração. Basta nós proporcionarmos a terra fértil da nossa vontade, da nossa determinação, da nossa autoconfiança também de que nós somos capazes e não desanimarmos. E para finalizar, que já seria a prece também de encerramento, nós queremos ler e orar aqui a oração de São Francisco de Assis, porque ele é o exemplo da paz. Então, nesse momento, nós convidamos a todos que nessa vibração de paz, de harmonia, assim como São Francisco, que ao olhar para as esferas superiores, conectado
o seu coração com o coração do nosso Pai, ele disse: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.